Senhor. Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. A partir do versículo 1. Quantos acharam, diga amém. Amém. Eu não posso deixar de agradecer ao pastor, se não me falha a memória, pastor Edmar. Que Deus te abençoe com toda a saúde física e espiritual. Quero ser grato a Deus também pela vida do Alisson. Foi um canal de bênção para estarmos aqui. É um amigo que Jesus me presenteou. Quero ser grato a Deus também por todos os obreiros, pastores, líderes, principalmente todos que estão na minha retaguarda. Homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e eu confesso que eu já fui ministrado nessa noite pelos louvores, pelas saudações, pelos testemunhos, pela leitura bíblica, e eu sei que Deus vai continuar falando conosco. Pastor Elivan, que Deus te abençoe poderosamente. Um amigo também que Deus me presenteou há algum tempo já. E eu sei que Deus está aqui nessa casa. Quantos creem, diga amém. Amém. Antes de lermos o texto, procura a pessoa mais bonita do seu lado. Eu sei que está difícil, irmão, mas procura aí. E diga assim, ó: quando os homens fecham portas na terra, Deus abre no céu. O versículo 1 nos diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre um trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, que são de incenso, que é as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Tome o seu assento, adorando a Deus nessa noite. O que dizer de João, um dos homens mais íntimos e amigos do nosso Mestre Jesus? O que dizer de João, um dos homens mais influentes de toda a Bíblia Sagrada? Tamanha era a intimidade de Jesus e João, que quando Jesus ia orar no monte, dentre 12 discípulos, Jesus chamava 3. E quem estava lá entre os 3? João. Quando João foi se transfigurar, melhor dizendo, quando Jesus foi se transfigurar no monte, Jesus chamou 3 discípulos
E quem estava lá também? João. A Bíblia diz que a intimidade de Jesus e João era tamanha que João foi chamado no Novo Testamento de um discípulo amado, o apóstolo amado. Só que nesse momento da história, na narrativa que lemos, João estava preso na ilha chamada Patmos. Quem prendeu João nessa ilha? O imperador chamado Domiciano. Domiciano foi chamado o segundo Nero, porque ele não gostava de crentes, ele não gostava de Jesus, ele não gostava da Bíblia, muito menos do Evangelho de Deus. E foi esse imperador que prendeu João naquela ilha. Patmos distava 80 quilômetros da capital de Éfeso. Ou seja, João estava longe da família, João estava longe da igreja, João estava longe de pessoas, João estava longe de tudo e de todos. Quando o imperador Domiciano prendeu João naquela ilha, ele estava dizendo para João: João, eu prendendo você aqui, eu estou fechando todas as portas da terra para você. Mas fica tranquilo, quando os homens fecham portas na terra, Deus abre no céu. Como assim, gente? No capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que João ouve uma voz como de trombeta, e Deus abre uma porta no céu, arrebata João em espírito e diz para João: João, a partir de agora eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Eu vou repetir essa verdade: quando os homens fecham portas na terra, Deus abre porta no céu. Em Gênesis 28:12, os homens fecharam as portas na terra para Jacó, mas a Bíblia diz que Deus abriu uma porta no céu para Jacó, e em visão, em sonhos, ele viu uma escada grande que dava da terra no topo no céu. Quando os homens fecham portas na terra, Deus abre no céu. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, Faraó tinha fechado todas as portas da terra para o povo israelita, mas Deus abriu uma porta no céu para Israel e usou o seu servo Moisés para libertar o seu povo. Em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, Jesus orando, os céus se abriram e o Espírito desceu. Em Atos capítulo 6, quando os homens fecharam as portas da terra para Estevão, o apedrejando, lhe interrogando, no versículo 55 e 56, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu e ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, fecharam as portas do Evangelho e de missões para Paulo, mas ele declara dizendo: Deus me abriu uma porta muito melhor e mais eficaz. Eu estou pregando para varões nessa noite, eu estou pregando para pessoas nessa noite, aonde os homens lhe fecharam portas na terra, para que o seu ministério não se desenvolva, para que a sua vida financeira não se desenvolva, para que o seu matrimônio não progrida. Mas tenha certeza de uma coisa nessa noite: Deus está abrindo porta no céu, Deus está abrindo porta no céu, Deus está abrindo porta no céu. E eu tenho uma notícia de Deus: a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus abre o diabo não fecha, homens não fecham, pessoas não fecham, organizações não fecham
Por que, David? Porque é uma porta espiritual que está acima de nós, que é sobrenatural, surreal, sobremaneira. E essa porta que Deus abriu em Jacareí. Aleluia. Só que quando Deus arrebata João em espírito no capítulo 4, a Bíblia diz no versículo 2 que João vê no céu um trono posto no céu e um assentado sobre o trono. Curiosamente, no capítulo 5, versículo 1, onde lemos, João vê novamente Deus em glória e majestade, assentado no trono, só que ele vê na mão direita de Deus, na destra de Deus, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Quando João vê por 2 vezes Deus assentado sobre o seu trono, o texto quer nos dizer: embora o mundo perdeu o curso e o curso natural da vida, embora vivemos em um mundo de guerras, de porfias, de murmurações, de desigualdades, de problemas políticos, morais e espirituais e de ideologias. E eu já ouvi gente dizer dentro da igreja: o mundo já era, perdeu o controle, acabou para nós. Muito pelo contrário, irmão. Se Deus está sentado no trono, é porque Ele rege o universo. Se Deus está com o livro do futuro na sua destra, é porque Ele ainda tem o controle. Aliás, Ele nunca perdeu o controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa chamada e ministério, porque é um Deus poderoso, assentado sobre um alto e sublime trono, com o controle da história na sua mão. Só que um anjo brada no céu em alto e bom som, e um anjo forte: quem será digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Nem anjos, nem querubins, nenhuma criatura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. João começa a chorar no versículo 4. Porque ele sabia que aquele livro representava o futuro das nações, o futuro da igreja, o futuro da humanidade. E o fato de João estar chorando, e chorando muito, nos ensina 2 verdades. Primeiro, o choro de João é a crise de impotência de todos nós. Eu vou repetir isso. O choro de João é a crise de impotência de todos nós. Por quê, David? A gente não tem controle sobre o futuro. A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. A gente nem tem domínio sobre o que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos. É por isso que João lamenta. É por isso que João chora. Mas a segunda verdade que o texto quer nos ensinar, pelo fato de João chorar, é o seguinte: João está preocupado com o futuro. E eu posso dizer uma verdade: quem aqui nunca se preocupou com o futuro? Com o futuro da sua igreja, com o futuro do seu ministério, com o futuro da sua família. E talvez alguém olhe para João: por que esse homem está chorando? Ele não é crente não? Ele não é assembleiano não? Ele não é pentecostal não? João esteve com Jesus. João vivenciou experiências sobrenaturais com Deus. Por que este homem está chorando? Sabe por quê? Porque depois do teu ministério, ou até antes, vem a sua humanidade. Aleluia. Antes de sermos espirituais, somos humanos. Antes de sermos ministeriais, dentro de nós está intrínseco as nossas fraquezas, as nossas limitações. É por isso que Paulo disse, mesmo sendo o homem mais de Deus que já ouviu nessa terra depois de Jesus, o seu poder
se aperfeiçoa na minha fraqueza. Salmo 103, verso 14. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. Deus já fala na minha boca: pode chorar mesmo, pode se preocupar mesmo, pode chorar, que é o melhor lugar de chorar e de se lamentar, porque quando eu e você fazemos isto, estamos mostrando a nossa humanidade, estamos mostrando a nossa fraqueza. Aliás, em Gênesis capítulo 15, Deus olha para o seu amigo Abraão, e é o pai da fé. Abraão estava com medo, Abraão estava temeroso, e Deus diz: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, Abraão. Deus está dizendo, embora preocupamos com o futuro, Deus é o nosso escudo, 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 escudo. Ele é o nosso escudo. Ninguém era digno, ninguém. Só que quando de repente o céu declara, no versículo 9, versículo 12, Jesus é digno, Jesus é digno, Jesus é digno. Mas por que Jesus é digno? Pelo menos por 4 motivos. No versículo 9 e 12, o primeiro motivo é: Jesus é digno porque Ele morreu e derramou o seu sangue. Jesus, naquele leito mortal suspenso entre a terra e o céu, a cruz do Calvário, Ele sofreu, derramou sangue, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. É por isso que Ele é digno. Mas por que Jesus é digno? Versículo 5, o texto diz que Jesus é digno porque Ele é um leão que venceu. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o sepulcro, Jesus venceu todas as autoridades da época, Jesus venceu os soldados, Jesus venceu os escarnecedores, Jesus venceu os zombadores, Jesus venceu Pôncio Pilatos, Jesus venceu Herodes, Jesus venceu Filipe, Jesus venceu Lícia, Jesus venceu todos os demônios, porque Ele é o leão vencedor. O versículo 6 vai nos dar o terceiro motivo. Por que Jesus é digno? Quando João olha no versículo 6 para o trono, ele vê um cordeiro com 7 chifres. Chifre na Bíblia fala de poder. Chifre na Bíblia fala de autoridade. Chifre e pontas na Bíblia fala de séquito de justiça. O que João está nos ensinando é: Jesus é digno porque, embora Ele esteja no trono como cordeiro morto, Ele tem 7 chifres, ou seja, Ele é onipotente. Já foi cantado aqui, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é digno porque Ele é maior que todos que habitam na terra, debaixo da terra e acima do céu. Quarto e último motivo porque Jesus é digno. Versículo 6 nos diz que tinha 7 olhos. O que são 7 olhos no cordeiro? Significa os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Jesus é digno porque Ele é onisciente. Jesus é digno porque Ele é onipresente. Jesus é digno porque antes de estarmos aqui, Ele já estava esquadrinhando mentes, Ele já estava sondando corações. É por isso que Ele é digno. Só que no versículo 5, João vê Jesus como leão. No versículo 5, João vê Jesus como leão da tribo de Judá, da linhagem de Davi, ou seja, além de ser rei, Ele não é qualquer tipo de rei, Ele é um leão vencedor da tribo de Judá. Só que agora no versículo 6,
João vê Jesus como um cordeiro morto. Parece-me uma frase paradoxal. O versículo 5 não encaixa com 6, porque no 5 é leão vencedor, mas no 6 é cordeiro morto. Sabe o que isso significa? Que antes de Jesus ser leão, primeiro ele foi cordeiro. Antes de Jesus ser vencedor, primeiro ele sofreu na mão dos escarnecedores. Antes de Jesus ser o libertador no céu, primeiro ele sofreu na terra. Antes de Jesus vencer a morte e o inferno, primeiro ele foi morto e pendurado numa cruz. Antes de Jesus ser assunto ao céu, à destra de Deus, humilhado e glorificado, primeiro ele desceu, humilhado, zombado do lado dos homens. Jesus está dizendo nessa noite: antes da exaltação, primeiro vem a humilhação. Antes da glória, primeiro vem a zombaria. Deus está dizendo na minha boca: está vindo um tempo novo, mas antes tem um processo. Aleluia! Mas eu não sei se vocês viram. No versículo 8, o texto diz que as orações da igreja estão em uma salva de ouro como incenso. Por que a Bíblia registra as nossas orações como incenso? Para se cumprir Salmo 141, verso 2, aonde Davi diz: ó Deus, suba a ti a minha oração como incenso. Quando a gente ora no nosso quarto, quando a gente ora na igreja, a nossa oração sobe a Deus como incenso. Por que, David? Porque é aroma agradável, porque é cheiro suave, que sobe nas narinas de Deus. E às vezes a gente é pego em batalha espiritual no quarto, com a porta fechada. Parece que tem dia que a oração não sobe do teto para cima. Parece que tem dia na igreja que Deus não está recebendo culto, mas Deus está dizendo nessa noite: está subindo como incenso, está subindo como incenso, está subindo como incenso. Quem acredita nessa verdade bíblica, rende glória, louvores e adoração. Mas a minha e a sua oração não sobe a Deus de qualquer forma, não. É guardada em salvas de ouro. Por que não salvas de prata? Por que não salvas de bronze? Por que não salvas do cedro do Líbano? Ou madeira da cássia, mais de ouro? Porque ouro na Bíblia simboliza justificação. Nós só temos acesso a Deus pela oração, porque Cristo nos justificou na cruz do Calvário. Aliás, quando Ele estava naquela cruz e morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós temos livre acesso ao Pai pela justificação do Seu Filho. Maria não intercede, Pedro não intercede, Cosmo e Damião não intercede, Maomé não intercede, Buda não intercede, Allan Kardec não intercede, os orixás não intercedem, nenhuma seita e espiritismo intercede. É somente Jesus que intercede e leva as nossas orações ao Pai. Glória a Deus. Eu já ouvi gente dizer o seguinte: eu não quero ir para o céu, não. Por quê? Porque lá no céu a gente vai ficar 24 horas dizendo santo, 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 santo. Irmão, o céu é dinâmico. O céu não é monótono. O céu não é estagnado. O céu não é parado. Como assim? No versículo de número 12, melhor dizendo, no versículo de número 10, a Bíblia diz que lá no céu a gente vai ser rei, a gente vai ser sacerdote. Como assim, David? Nós reinaremos com Ele naquele grande dia. Nós nos aplicaremos no sumo sacerdote. O céu tem constante
trabalho. Aleluia! Sim, pregador. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 15. A Bíblia diz que os mártires servirão a Deus no templo, de noite e de dia. De noite e de dia. Meu Deus, eu não sei se vocês perceberam a dimensão dos anjos na narrativa que lemos. Como os anjos são participantes da glória. Como os anjos estão envolvidos com a adoração e com o trono de Deus. A Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 11, que João viu quantos anjos? Milhões e milhões e milhares de milhares. E quando João vê o anjo, ele se espanta. Por que, David? Porque o texto vai dizer no capítulo 4 e o versículo de número 8 que os anjos tinham 6 asas. Dentro das asas, muitos olhos. Por fora das asas, muitos olhos. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 também, versículo de número 7, que a aparência de um anjo era como um bezerro, o do outro como a águia voando, o do outro semelhante a um homem, o do outro como um leão. Por que é importante dizer isso? Eu já prego há 12 anos e nas minhas ministrações em várias igrejas pentecostais e não pentecostais, eu já vi crente pulando de uma perna só porque viu anjo dentro da igreja. Que anjo é esse, irmão? Eu já vi igreja cedendo cadeira do púlpito para o anjo sentar. Eu não entendo que tipo de anjo é esse que a gente pula de uma perna só, cede cadeira para sentar, porque a aparência deles são terríveis. A aparência deles é de grandeza. A magnitude, diz o salmista, que a magnitude dos anjos é que eles são poderosos a serviço de Deus. Que crente é esse que vê anjo e pula de uma perna só? A Bíblia diz em Daniel capítulo 10 que quando Daniel viu um anjo, ele desmaiou. Ele perdeu as forças e se teve como morto. Esse próprio João, no capítulo 1, quando ele vê um anjo grande, ele se prostra diante do anjo, com medo, ao ponto do anjo indagá-lo, dizendo: rapaz, se coloca de pé, eu sou criatura como você, só o cordeiro é digno. Quando Moisés viu na sarça ardente o anjo do Senhor, ele colocou o rosto em terra. Aleluia! Aí tem crente que fica vendo anjo na igreja com uma asinha delicada, com a bochecha rosadinha, com uma harpinha na mão, cantando, cantalorando, dizendo numa voz suave, meiga e perene. Não, irmão, os anjos são poderosos em força a serviço de Deus. Mas quais são as funções dos anjos aqui? Eles adoram e adoram como nunca. Já foi cantado nessa noite e minha alma ficou muito feliz com isso, porque os anjos declaram: santo para sempre, santo para sempre. Mas como que eles adoram? Versículo 8, o texto vai dizer que os 4 animais, que são ministros de Deus angelicais, eles não descansam nem de dia e de noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos dizer também, agora no versículo 10 e 11 do capítulo 4, que os 24 anciãos, os 4 animais, adoram da seguinte forma: eles pegavam as suas coroas de ouro, lançavam diante do trono de Deus, dizendo em alto e bom som: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas.
capítulo 5, versículo de número 12 e 13. A Bíblia diz que agora não é só anjo, é toda criatura na terra, debaixo da terra e até no mar. É os seres humanos, é os 4 animais, é os anciãos, somos nós nessa noite. E eles adoram dizendo: ao que vive para todos sempre, a toda criatura no céu e na terra, ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder. E eu encerro aqui. Como tem sido a sua vida de evangelismo? Você tem acreditado nessa grande tarefa? Você tem acreditado nessa missão? Você tem retrocedido naquilo que Deus te confiou de evangelizar o bairro, a cidade, o estado, os colegas de trabalho, de faculdade? Você tem investido na evangelização? Porque muitos hoje em dia acham que o evangelismo não dá mais resultado. Acha que a propagação do evangelho em missões não tem mais êxito. Como assim, David? Versículo 9, o texto diz: Deus é digno, Jesus é digno, porque Ele morreu, derramou seu sangue e comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O que o texto está dizendo é: continua evangelizando, rapaz, continua propagando o evangelho de Deus, continua fazendo missões, continua cumprindo o IT, continua com o departamento da tua igreja, porque Ele comprou, o preço não foi de graça. E se Ele comprou homens de toda tribo, língua e nação, é porque a salvação está chegando nessa noite. Se coloca de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Quem tiver louvores para apresentar, Deus apresente. Adore a Deus com os anjos. Rende glória, ações de graças e poder, porque Ele é digno. Ele é digno porque derramou sangue. Ele é digno porque foi morto. Ele é digno porque comprou para Deus. Ele é digno porque Ele é onipotente. Ele é digno porque Ele é onisciente. Ele é digno porque Ele ressuscitou e está à destra de Deus. Senhor Jesus, a tua igreja proclama e louva aqui nessa noite. A tua palavra despede labarejo. A tua palavra é viva e eficaz. E ela tem um cumprimento, um propósito. Vai avivando a tua igreja pelo poder da palavra. Vai cumprindo promessas pela unção do Espírito. E a igreja vai louvando nessa noite. E a igreja vai adorando na dimensão dos anjos. Diga: Ele é digno para todo sempre. Ele é digno. Ele está aqui.
Enquanto eu pregava, Jesus falava: quando eu tiro alguém do mundo da Gaia Selva, aí eu não tirei você de lá, eu tirei você de lá da Gaia Selva das trevas. Eu tirei todo mundo para fazer uma grande obra na tua vida. E hoje eu continuo a fazer esta obra, porque eu vi um cajado na tua mão, na Gaia Selva. Eu vi ovelhas, eu vi um rebanho, eu vi a autoridade pastoral, eu vi o ministério pastoral. E Deus manda eu te dizer: se prepara, porque eu vou cumprir na tua vida. Quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia. A igreja está em dimensão de adoração, a igreja está em dimensão de glorificação. Se eu fosse você, já estava marchando, eu já estava falando em línguas,
Na Gaia Selva da Forja de Rai. Está vindo uma bênção financeira aí, ó. O tempo do aperto acabou hoje. Deus vai entrar com uma providência na tua profissão. Na Gaia Selva está vindo prosperidade. Porque Ele achou amor em ti pela igreja. Ele viu teu empenho na obra. E Ele manda eu te dizer nessa noite: quem cuida das minhas coisas, eu também cuidarei. Eu também cuidarei. Se prepara para contar um testemunho na vida financeira material, porque eu sou um Deus que supre necessidades. Vai a selva da porca de Rai. Quando eu via você adorar ali, eu vi uma patente vindo no teu braço, na Gaia Selva. Uma patente ministerial. E estava escrito assim, ó, presbítero da Gaia Selva. Chegará um tempo que tu não recusarás, porque eu estou neste negócio. Quantas vezes tu disseste no teu coração: quero ficar lá só embaixo tocando, mal tu sabendo do que eu tenho na tua vida, do ministério, do público da igreja. E Deus manda eu te dizer: continua marchando, porque a tua marcha tem subido aos céus. Há uma bênção ministerial, há uma bênção espiritual, e ela está cada dia mais chegando na tua mão, filho. Tu és escolhido desde o ventre. Tu és escolhido desde o ventre. Assim diz o Senhor. A igreja dá uma salva de palmas.